Ei, gente, boa tarde. Nesse momento que eu gravo esse vídeo para vocês é boa tarde, mas se você vai assistir esse vídeo na parte da manhã, que você tenha um bom dia. Se você vai assistir esse vídeo na parte da noite, que você tenha uma boa noite. O importante é que ela realmente seja boa. Sou a Michele, sou psicóloga, tenho especialização em avaliação e diagnóstico psicológico e psicologia da saúde. Mas o intuito desse nosso vídeo, né, desse momento de bate-papo, desse café, que a gente vai chamar de um café saudável, não é falar sobre doença, sobre essas coisas, é para a gente focar na saúde, no autoconhecimento e nas pequenas coisas que a gente pode fazer para que a gente tenha um equilíbrio, uma saúde emocional. Nesse momento eu queria dar 3 dicas para você e eu vou ficar repetindo com uma certa frequência porque eu acredito que o aprendizado ele vem da repetição. Gente, eu tô baixando porque eu tô com uma colinha aqui, tá? Eu costumo fazer isso, tá? Para não me perder, porque senão eu fico falando demais e aí não é interessante. A primeira dica é: vamos tentar ao máximo, dentro do possível, de manter a nossa convivência social. Como que é isso nesse momento que estão pedindo para que a gente tenha esse isolamento social? Pegue o seu telefone, ligue para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas com as quais você gosta, converse com elas, faça aquelas conversas onde você pode fazer interação. A tecnologia está aí para isso, porque ficar isolado faz mal para a nossa saúde mental. Nós somos seres preparados, programados, se é que a gente pode dizer assim, para o convívio social. Então isso é muito importante, tá? A segunda dica é: vamos manter uma rotina saudável. Não é porque a gente está dentro de casa que a gente pode bagunçar com a nossa vida, né? Que é isso, manter uma rotina saudável? Tenha horário para acordar, tenha horário para dormir, tenha horário para almoçar, horário de leitura, quem gosta horário de meditação, mantenha uma certa disciplina, porque isso ajuda a deixar a nossa mente mais organizada, com as ideias mais, na medida do possível, mais organizada, mais limpa, digamos assim, né? E a terceira dica, e não menos importante, é: arrume o seu guarda-roupa. Aí você vai falar assim: ué, por que você está pedindo? Porque quando a gente tem esse hábito de fazer essa organização, automaticamente a gente também está organizando nossa mente. Porque a gente pode pensar, quando a gente está organizando nosso guarda-roupa, uma simples roupa que a gente pega, a gente pode ter lembranças boas daquela roupa, onde a gente foi, com quem a gente estava, ativar memórias saudáveis. E depois disso, você vai ver que tem muita coisa que você não usa mais, que pode ser doada. Olha para você ver, arruma um guarda-roupa e faz uma doação nesse tempo, tá bom? Se vocês seguirem essas dicas, vai ficar tudo muito melhor, digamos assim. Então hoje eu resolvi falar, né, como eu tinha prometido, sobre a adaptabilidade, né? O que fazer nesses momentos delicados da nossa vida, o que a gente está passando agora. Muda tudo, vira de cabeça para baixo, dá um caos total. Então, a pergunta hoje da nossa provocação, né, o que vai provocar a nossa reflexão, assim eu espero, é: qual o tamanho do impacto que uma tragédia, um revés, um acontecimento, um aborrecimento tem na vida de uma pessoa, na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos familiares, na vida da cidade, na vida do país, na vida da nação, de forma geral, expandir isso para o macro. E aí? As formas que a gente vai reagir são inúmeras, né? E isso está ligado a 3 fatores: a nossa capacidade de resiliência, a nossa espiritualização e a capacidade de estar e perceber a mudança. E aí eu abro um parênteses nesse momento para falar uma coisa: quando eu estou dizendo de espiritualização ou espiritualidade, eu não estou dizendo de religião, não. A religião está dentro da espiritualidade.
Mas não é isso que eu tô querendo dizer com espiritualização. A espiritualização é a capacidade que a gente tem de transcender, de pensar fora da caixa, de ter pensamentos saudáveis. Isso é espiritualização, tá? A religião, ela tá dentro porque ela provoca esse bem-estar, mas não estamos falando de religião especificamente. Aí o que acontece nessas mudanças, né? Nesse grande acontecimento? O que antes tinha valor passa a ser visto de forma diferente, e o que não tinha valor passa a ter valor, que é o que a gente está vendo aí. O convívio social, ele antes era visto de um jeito, agora ele está sendo visto de outra forma, totalmente diferente, porque a gente está passando por essa falta, por essa necessidade de ficar em isolamento. Isso está trazendo muitas mudanças, né? E aí, quando a gente não tem essa boa capacidade de adaptabilidade, quando a gente não tem um emocional tão saudável para entender que essa adaptação ela é necessária, o emocional da gente pode jogar a gente, ó, no fundo do poço. Isso independente de qual seja o cenário de mudanças. O equilíbrio emocional ele é fundamental nesse momento. Porque seja ela uma mudança positiva, seja ela uma mudança negativa, a gente sempre vai enfrentar aí uma sensação de estranheza, porque não estamos habituados, não estamos acostumados a viver assim dessa forma, né? Toda mudança ela envolve em sua essência a nossa passagem por 3 áreas distintas: a área do conforto, a área do aprendizado, né? E a área do pânico. Dessas 3 áreas, a mais importante é a área do aprendizado. É nesse foco, é esse o nosso foco, é nesse foco, no aprendizado. Porque é ela, a área do aprendizado, que vai nos ajudar a entrar na área do pânico, porque sim, é normal que entremos em pânico, que tenhamos medo. Medo é parceiro. Medo é parceiro. Quando a gente tem medo, a gente tem respeito por aquilo que a gente não conhece. Quando a gente não tem medo, a gente não tem respeito. E aí a gente se arrisca, às vezes, de forma até mesmo inconsequente. Então, é bom a gente pensar, é bom a gente conversar. Nesse momento, é normal sentir medo? Se alguém falar para você que não é, tá mentindo. É sim. É desconhecido, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está aí ouvindo milhares de versões. A morte ela é ali muito presente, a gente está ouvindo falar sobre isso. Quem é que não vai ter medo numa situação como essa? Então, o aprendizado ele vai fazer com que a gente chegue nesse pânico, nesse medo, de uma forma um pouco mais controlada, que é o equilíbrio emocional. É no aprendizado que a gente consegue manter a nossa mente e nossos corações assim, o mais confortável possível. Veja bem o que eu estou falando, possível. Porque uma coisa é a gente ter em mente o que é ideal, outra coisa é o real. O ideal é que todo mundo ficasse super controlado. É possível nesse momento? Não, não é possível. E aí a gente tem que se sentir bem dentro desse desconforto. Consegue me entender? Não é complexo. Se a gente for refletir direitinho, a gente vai ver que isso não é uma coisa muito complexa, assim. Mas é um aprendizado diário, né? Isso faz parte do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei aonde é a minha zona de conforto, aonde é a minha zona do pânico, e aprendo com aquela situação, né? Esse que é o mais importante. E aí, quando a gente tem esse aprendizado, esse equilíbrio, é aí que a gente está, de fato, se preparando para a mudança. Seja uma mudança planejada, seja uma mudança não planejada. E aí, mudar não é uma coisa fácil. Não é um processo fácil, não é um processo sem dor, não é um processo onde a gente vai conseguir que todos nos aplaudam, por exemplo. Toda vez que a gente se propõe a fazer uma mudança,
é evidente que a gente também vai causar desconforto nas outras pessoas. Eu costumo falar isso, né, em terapia com alguns pacientes que às vezes questionam que terapia é uma coisa que não é visível, né? Os resultados eles não são quantificáveis, digamos assim. Aí sempre surge esse questionamento, como quando é que eu vou saber que a terapia está me fazendo bem? Você vai saber quando a terapia está te fazendo bem, quando as pessoas que estão de fora começam a te perguntar: o que aconteceu? Você tá diferente? Você não era assim. Você não pensava assim, você não pensava assado, você não agia dessa forma. E aí, como elas não conseguem respostas para isso, elas começam a perguntar ou a tentar entender se tem alguma coisa no seu físico. Aí elas começam a perguntar se cortou o cabelo, se emagreceu, se fez sobrancelha, se, sei lá, uma série de coisas elas vão perguntar, quando na verdade a mudança é interna. E é aquilo que eu já falei com vocês, né? Quando a gente quer mudar um comportamento, a gente muda a forma como a gente está pensando. E a mudança é uma forma de mudar a forma como eu penso. Isso gera desconforto, né? É por isso que tem que ter um autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele tem que ser diário. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que pensar o seguinte: estamos nesse caos todo. Isso é um fato, ninguém vai mudar isso. Estamos vivendo um caos. Ponto. A questão é, o que eu faço com isso? Qual é o aprendizado que eu posso tirar disso? Eu quero continuar vivendo nesse pânico? Eu quero continuar vivendo com medo? Ou eu posso transformar esse medo no meu parceiro? O que eu posso fazer com esse medo? O medo de que talvez eu não vá ver meus amigos com tanta frequência pode fazer com que eu comece a fazer coisas que eu não fazia antes, como por exemplo, olha, eu vejo meus amigos fisicamente, mas não tenho o hábito de ligar. Eu posso criar o hábito de ligar, isso aí já é uma mudança. O principal da mudança, né, a gente começa a mudar e a ter uma mudança quando a gente consegue perceber que alguma coisa não tá legal e que eu preciso mudar. E isso é o principal, né? E aí a gente tem que estar atento a uma outra questão que vem com a mudança. Quando eu mudo, eu incomodo. E não incomodo pouco, não, eu incomodo muito. Um bom exemplo são esses dias que a gente tá vivendo agora, né? Estamos dentro de casa. As pessoas são diferentes, os pensamentos são diferentes. Então, quando você se propõe a mudar, suponhamos que você está indo nessa linha que eu estou dizendo do medo, do pânico, de que não vai sair de jeito nenhum e quando sai de casa coloca um monte de empecilhos para sair, aquela coisa toda, o que eu repito, não, por enquanto não é uma coisa tão anormal assim, né? Tá dentro do esperado. Aí você resolve, não, peraí, eu preciso me cuidar? Preciso. Eu preciso exagerar nos cuidados? Não sei. Eu tô precisando ir ali fazer uma compra. Vou ou não vou? Se você tá apta à mudança, você vai. Por que você vai? Porque você sabe que as formas como é de prevenção, você sabe, já sabe tudo que tem que fazer para se prevenir e vai estar mais confiante para ir e voltar em segurança. O simples fato de você fazer isso, se você tem uma pessoa que mora com você que ainda não entendeu que dá para fazer tudo de uma forma saudável, você vai criar atrito. As pessoas elas têm opinião diferente e que bom que elas têm opinião diferente. Eu já falei isso outras vezes, né? Eu acho que é assim mesmo que tem que acontecer. Que bom que as pessoas têm opiniões diferentes, porque é a partir da discussão, veja bem, eu não estou dizendo briga, estou dizendo discussão. É a partir da discussão que a gente constrói os nossos pensamentos. Então, discutir é saudável. Mas até que ponto eu estou preparado para manter essa mudança? Aí, de novo, eu falo, vem o autoconhecimento que a gente precisa ter, que é todos os dias, né? Acho que eu já falei de tudo. Eu tenho uma colinha mesmo, né? Já falei isso pra vocês, né? Senão eu me empolgo e fico falando muito.
Então, assim, é isso, né? O que eu queria falar de adaptabilidade é isso, que é nossa capacidade de aceitar que temos esses três momentos: a zona de conforto, a zona de aprendizado e a zona do pânico. Em qual momento eu estou agora? Em qual momento eu quero estar daqui para frente? O que eu quero fazer para me adaptar a essa situação que não é provocada por mim? Não fui eu que quis, não foi você que quis que esses acontecimentos estivessem aí da forma como eles estão. Mas eu posso fazer algumas coisas para provocar essa mudança, como por exemplo, eu já falei isso também, repito, porque isso é cuidar da saúde. Eu preciso ficar assistindo a televisão o dia inteiro falando a mesma coisa e falando só números que vão gerar pânico? Não, não preciso. Eu posso assistir a televisão uma única vez no dia que eu vou ficar sabendo de tudo. O básico eu já sei como me cuidar, eu já sei como me prevenir. O que eu preciso saber é me atualizar. E me atualizar não é ficar nessa repetição que eu falei aqui também nesse vídeo hoje com vocês. Se a gente, quando acontece a repetição ela fica guardada. Então, quanto mais as pessoas estão dizendo que esse momento é um momento de pânico, mais eu vou ficar com pânico. Se eu estou dizendo que a repetição é que faz com que a gente siga padrões comportamentais, certo? E aí? Já parou para pensar no quanto você já se adaptou a esse momento? Consciente ou inconscientemente? Tá adaptado? Quem é você hoje? O que você teve que fazer para se adaptar para chegar até aqui? E aí? São boas reflexões, não são? Me conte. Vamos bater um papo? Esse espaço é para isso. Tá certo que eu não consegui, né? Conforme eu expliquei para algumas pessoas, por conta, né, do sinal da minha internet que realmente não tá muito bom, eu não tô conseguindo fazer ao vivo, mas nem por isso a gente vai deixar de discutir. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui, eu não sei lá como é que fica isso aqui, gente. Depois que eu colocar esse vídeo aqui, eu não sou muito, digamos assim, expert, né, na tecnologia ainda. Estou estudando, prometo que vai melhorar daqui para frente. Vou colocar aqui um link de um grupo onde a gente pode discutir, que vocês podem me perguntar, podem interagir entre si. E também tem um exercício sobre a adaptabilidade que eu vou colocar lá para vocês. Estejam abertos à discussão, estejam abertos a essa provocação, estejam abertos a fazer essa mudança. O que eu estou fazendo para me adaptar? O que eu não estou fazendo e o que eu posso fazer, certo? Fica aí a provocação. Agora, eu preciso falar, né, também o que todo mundo faz quando está aqui no YouTube, que é pedir para vocês contribuírem para que a gente possa ter mais recursos para fazer vídeos melhores, que é curtir, compartilhar se você gostou, dar um joinha e ativar o sininho para você ficar sabendo todas as vezes que a gente colocar algum vídeo. A frequência, ela no primeiro momento, ela vai ser diária. Pretendo colocar pelo menos um vídeo por dia, né? Às vezes eu posso até colocar mais, vocês sabem que eu gosto de colocar histórias, coisas para refletir. Pode ser que às vezes eu coloque mais de um, para vocês ficarem avisados sempre, certo? Então é isso, beijo para vocês, até amanhã.